comento a respeito de bacalhau que uma dica que eu dou que é de ouro, quando você for comprar o bacalhau, procure sempre comprar com a pele e com as espinhas, porque elas contêm colágeno e quando você cozinhar ele não vai ressecar. Eu comprei o lombo de bacalhau já demolhado, mas caso você compre ele salgado, você deve fazer aquele processo de dessalgar, deixando de molho na geladeira, trocando a água para sair o excesso de sal. A receita tradicional manda você cozinhar o bacalhau da seguinte maneira: você colocar uma água no fogo com 1 ou 2 folhas de louro e algumas flores de cravo. Só que aqui em casa ninguém é fã desse tempero. Então o que eu fiz? Eu coloquei a água no fogo, coloquei 2 folhas de louro e coloquei 4 dentes de alho com a casca. Quando a água começou a ferver, coloquei 250 gramas de lombo na água e esperei só uns 3 minutinhos até eu começar a ver que começou a aparecer os riscos, porque como ele vai ser frito, se você cozinhar demais, ele vai desmanchar. Outra coisa, esse bacalhau acompanha batatas e cebola. As batatas também eu modifiquei, porque na receita tradicional manda você cortar a batata fininha em rodelas finas, tipo uma batata portuguesa. Só que eu prefiro as batatas mais molinhas com recheio. Então o que eu fiz? Eu descasquei uma batata, cortei em cubos e cozinhei na água que eu aferventei o bacalhau. Mas se você quiser seguir a receita à risca, você já sabe, é só cortar a batata em rodelas fininhas para então você, depois que fritar o bacalhau, você fritar as batatas. Outro ingrediente é a cebola. Eu cortei meia cebola grande ao meio e tirei as pétalas. Algumas que estavam muito grandes eu cortei ao meio. Eu tenho uma panela aqui com azeite e o azeite, como no caso das croquetas de camarão, você deve aquecê-lo a 160 graus e ele não vai virar óleo diesel como o pessoal fica falando por aí. Tanto os espanhóis quanto os portugueses têm o hábito de fazer fritura no azeite. Você prestando atenção que ele não ultrapasse os 160 graus antes de colocar o ingrediente. Então eu vou dar uma olhada como é que está o meu azeite português. E dependendo de como ele tiver, eu já posso colocar o lombo ou eu devo aguardar que a gordura esteja no ponto certo. Outra receita típica portuguesa é o bacalhau cozido, que é super simples e delicioso. Fora também que tem o bacalhau Gomes de Sá, também não deixa nada a desejar. Eu não espero chegar até 160 não, viu gente? Quando está em 150 mesmo, que já está bem quente, aí eu coloco e pum, ele acabou de chegar a 150. E não tem problema se você colocar ele antes da hora, porque ele vai acabar fritando ou fica igual um bacalhau confitado. Agora você deixa ele quietinho para que ele dê uma dourada na parte da pele que ficou para baixo, porque isso é outra coisa. Mesmo depois de cozido, eu não retiro nem a pele nem as espinhas, que é para não quebrar o lombo, que ele está lindo. Então eu deixo quietinho para depois dar uma viradinha e ele dá uma dourada pela outra parte também. Então antes de virar, eu mostro para vocês. Agora que já dourou na parte de baixo, eu vou dar uma virada para que ele doure de um lado, depois do outro, depois da parte de cima. Agora que ele já está dourado de todos os lados, e vou então adicionar as minhas batatas para fritar as batatas que já foram pré-cozidas. Eu não vou colocar todas de uma vez só, que acabou que eu cozinhei muita batata. Essa batata era muito grande, mas era a única que eu tinha. Vou
vou dar uma fritura na metade e depois eu frito o resto, porque batata não quer demais, né, gente? Eu prefiro as minhas batatas não tão douradas, mas fique a seu critério se você preferir que elas fiquem mais douradinhas. O meu gosto está de boas, ela já está querendo começar a dourar, então é só colocar aqui em volta do bacalhau. Aqui não tem necessidade de escorrer, porque a gente depois, eu gosto de levar, e como a receita mesmo pede, ao forno para dar uma aquecida. E agora as pétalas de cebola. É um processo, você não precisa também deixar elas ficarem completamente douradas, é só mesmo para ela dar uma murchada e ter uma leve corzinha. A quantidade de cebolas eu deixo a gosto. Diferente das frituras normalmente que eu faço, eu gosto de ficar mexendo nelas, não só no bacalhau, como na batata e na cebola, para evitar que elas venham a grudar. Bom, agora eu já vou retirar a cebola, ela já está no ponto que eu queria. Vocês não se espantem com essa espuma toda, porque essa variedade de batata que eu compro aqui, ela tem muito amido, mesmo ela estando cozida. Eu gosto de colocar assim por cima do bacalhau. E vou levar ao forno. Eu vou cobrir com papel alumínio, que é para não tostar demais, porque já está praticamente tudo pronto, é mesmo só para aquecer. E eu gosto de fazer uns furinhos, que é para quando formar o calor lá dentro, quando você retirar o papel, não se queimar. Assim o calor, o vapor que se formar, vai sair pelos furinhos. Como eu comentei, está tudo pronto. Ele só vai ao forno para aquecer. O tempo e a temperatura depende muito de forno para forno. Aí eu vou dar uma ideia para vocês de quando essa minha preparação estiver quentinha, eu volto e digo quanto tempo ficou. Após 10 minutos a 180 graus, está aqui o meu bacalhau. As batatas estão sequinhas, porque com o aquecimento do forno elas perderam o excesso de azeite. As cebolas não, elas estão carregadas com azeite.